Sang-woo adquiriu uma habilidade familiar extraordinária que permitiu que ele extraísse o máximo de potencial de seus clones. Agora, com esse poder em mãos, ele será capaz de seguir em frente com seus planos e evoluir com mais rapidez. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sugiro que você olhe os vídeos anteriores clicando na playlist que deixei nos cards. Agora vamos ao vídeo. Sang-woo vê uma notificação em sua tela de que sua força e tempo de reação aumentaram. Ele então ativa sua habilidade familiar para se conectar com seu clone número 1 e desafia o treinador para um pequeno combate. Embora o treinador tenha notado que os clones de Sang-woo não têm experiência no ataque, ele fica impressionado com a defesa deles e a capacidade de Sang-woo de imitar rapidamente seus movimentos. O clone 1 desvia do ataque do treinador e surpreendentemente acerta um golpe nele. No entanto, o treinador retalia, o acertando de volta e fazendo-o parar. O treinador então pergunta se ele deseja continuar, e para a surpresa de todos, ele parte para cima do treinador, e afirma que sim. Sang-woo então segue em frente para verificar o progresso de seu segundo clone. O clone número 2 se posiciona para atirar na argila e é instantaneamente capaz de acertá-la com facilidade. Sang-woo fica impressionado com o desempenho de seus clones e afirma para si mesmo que deve absorver todo o aprendizado e experiência deles. Depois de um tempo, Sang-woo fica sem mana e começa a ficar tonto. Ele afirma que usar sua habilidade para trocar de um clone para outro causa muito desgaste. Ele ainda afirma que da próxima vez irá para o treino com seus clones para testar o que aconteceria se ele mesmo tentasse. Enquanto reflete em seus pensamentos e descansa um pouco, ele encontra a Hae-young, que estava voltando da biblioteca para casa. Enquanto conversam, um grupo de caçadores os observam à distância. A cena muda e é mostrado o caçador que havia acusado o clone de Sang-woo de roubar seus alvos ao telefone, pedindo desculpas e afirmando que estava apenas tentando intimidar o Sang-woo. Contudo, ele não esperava que alguém estava filmando. A pessoa do outro lado fica furiosa ao saber que o ocorrido foi filmado e manda o caçador calar a boca e ficar quieto por um tempo. A pessoa ainda afirma que ele não deve sequer chegar próximo do campo Ujangsan e em seguida desliga o telefone na cara do caçador, deixando ele furioso. Enquanto extravasa sua raiva pisoteando o telefone, ele é abordado por Hyung-nim, que o questiona sobre o que ele está fazendo. O caçador conversa com ele e explica toda a situação, afirmando que o ocorrido acabou o deixando sem trabalho. De volta a Sang-woo e Hae-young, é mostrado que o grupo que estava os observando se trata na verdade do caçador, seu irmão e um colega. E muito furioso ao reconhecer Sang-woo, o caçador se aproxima para tirar satisfações com ele. Eles ameaçam Sang-woo para que ele apague o vídeo, mas suas ameaças não têm efeito, pois ele não é burro para apagar o vídeo e ser incomodado depois. Os caçadores então partem para cima de Sang-woo e deferem um ataque nele, o derrubando. Hae-young tenta protegê-lo, ativando suas habilidades, mas não adianta muita coisa, pois suas habilidades apenas assustam 2 dos caçadores. E ao deferir seu ataque em Hyung-nim, nada além de rasgar suas roupas acontece. Hyung-nim então afirma que os despertados são mais comuns que pedras rolando na rua, e levanta a mão para atacar Hae-young. Contudo, Sang-woo se coloca na frente e defere um soco na cara do Hyung-nim. A luta se intensifica, e Sang-woo começa a deferir um golpe atrás do outro, enquanto desvia dos ataques. Contudo, por um momento ele é atingido em cheio e quase perde a consciência. Hae-young, vendo a situação de Sang-woo, ataca o Hyung-nim pelas costas antes que ele consiga finalizar seu professor. Finalmente a luta chega ao fim, e Sang-woo agradece pelos supostos sacos de lixos terem servido para que ele pudesse praticar. Após finalizar seus inimigos, suas estatísticas aumentam consideravelmente, e Sang-woo fica feliz com isso. Contudo, ele acaba perdendo a consciência. Ao acordar, Sang-woo pergunta a Hae-young por que ela não fugiu quando teve a oportunidade, e ela responde o contradizendo, afirmando que acredita que essas não são as palavras que ele quer realmente dizer. Ele concorda, e afirma que se ela não estivesse lá para o ajudar, ele não teria conseguido vencer os caçadores sozinho. Porém, ele afirma que ainda assim, o que ela fez foi perigoso. A conversa continua, e ela fala que ficou realmente surpresa por saber que o famoso caçador iniciante Olho de Águia do Monte Ujangsan era na verdade um clone do Sang-woo.
Sang-woo fica meio sem jeito e pede para que ela não saia falando por aí, pois a situação que acabou de acontecer pode acabar se repetindo como uma consequência dessa descoberta. Ha-yeon concorda com o que Sang-woo diz e fala que sua boca é um túmulo, por isso, ela com certeza irá manter segredo. Finalmente, eles chegam na frente da casa dela, onde conversam mais um pouco e depois se despedem. Ao se virar, Sang-woo se depara com seus clones de plantão esperando por ele, e não gosta nem um pouco. Ele os manda treinar, mas seus clones falam para ele que todos os centros de treinamento se encontram fechados devido ao horário. Sang-woo, então, os olha com um olhar sarcástico e os manda treinarem no parque. Um mês depois, Sang-woo recebe uma ligação de Kang Jun-mo, que pergunta sobre seu progresso. Sang-woo relata que está indo bem e agora é capaz de criar um terceiro clone. Kang Jun-mo fica feliz em ouvir esta notícia, e logo é surpreendido com uma solicitação de acesso ao campus de caça da classe 3F, pedida por Sang-woo para o dia seguinte. Apesar de ficar surpreso com o pedido, Kang Jun-mo concorda em ceder o acesso e pergunta a Sang-woo quando ele gostaria de agendá-los. Sang-woo responde que ele pode agendá-los para a tarde. Depois de enviar seus clones ao parque para treinar, Sang-woo decide aprimorar seus conhecimentos sobre caça assistindo vídeos. Seu objetivo é obter informações sobre diferentes tipos de monstros e como derrotá-los, pois dessa forma, ele conseguirá facilitar bastante a sua caçada e também se tornar um caçador mais habilidoso. Os clones de Sang-woo retornam de seu treinamento e ele começa a planejar como usar o seu aprendizado durante a caça. Dito isso, ele instrui os clones a se prepararem assim que terminarem de comer. Algum tempo depois, Sang-woo se encontra com Kang Jun-mo para confirmar se o campo de treinamento está pronto. Jun-mo lhe garante que agendou 3 locais não muito distantes um do outro. Sang-woo então entrega seus clones a Jun-mo e pede para que cuide deles. Jun-mo pergunta a Sang-woo se ele não irá se juntar a eles, e Sang-woo revela que vai participar usando sua habilidade de familiar. Ele também diz que vai adquirir sua técnica de respiração de mana. Kang Jun-mo então sai com os clones, enquanto Sang-woo se concentra em seus próprios preparativos. Sang-woo começa a meditar e acaba ganhando a habilidade de meditação. Enquanto isso, um monstro de classificação superior aparece repentinamente no campo de caça de classificação F, eliminando um caçador que estava caçando peixes alienígenas. Ainda no mesmo campo, do lado de fora, Kang Jun-mo alerta um dos clones de Sang-woo sobre os perigosos peixes alienígenas na estação de tratamento de esgoto e pede para ele ter cuidado. Kang Jun-mo envia uma mensagem a Sang-woo para informá-lo de que deixou os clones em seus campos de caça designados. Ao receber a mensagem, Sang-woo ativa sua habilidade familiar e decide visitar o local pessoalmente. Ele chega ao local de caça do clone número 1 e o observa caçando ratos gigantes com a ajuda de outro caçador. Ele também observa seus clones caçando em diferentes terrenos e percebe que eles são capazes de caçar sem considerar o nível de seus oponentes. Com isso, ele percebe que pode experimentar a emoção de caçar usando sua habilidade de familiar. Enquanto faz isso, um grupo de caçadores reúne os ratos gigantes que seu clone número 1 havia caçado. Sang-woo se sente bem com a caçada, mas também sente que está faltando algo. Ao refletir, ele percebe que havia esquecido de coletar os cadáveres dos monstros que seus clones haviam caçado. Ele ordena que eles voltem e coletem todos os cadáveres dos monstros que caçaram. Sang-woo percebe que o clone número 3 não estava coletando os cadáveres dos peixes alienígenas próximos. Então ele o incentiva a pegá-los. O clone número 3 inicialmente diz que não os caçou, mas concorda em coletá-los. Ao se aproximar, ele percebe que não são peixes alienígenas, mas sim o braço de um homem. Ele sente algo estranho e descobre uma cabeça de peixe alienígena que foi colocada como isca. De repente, um monstro de alto escalão aparece e corta o braço do clone número 3 instantaneamente, causando uma intensa dor em Sang-woo e interrompendo a conexão com o clone. Sang-woo entra em contato com Kang Jun-mo e relata o incidente, instruindo-o a trazer de volta os clones número 1 e número 2 do campo de caça, pois ele também está indo encontrá-los. Ao chegar ao local, Sang-woo percebe que não consegue se conectar com o clone número 3 e espera pela chegada de Kang Jun-mo com os outros clones para explicar a situação.
Kang Jun-mo sugere alertar as autoridades e temporariamente fechar o campo de caça, pois o monstro responsável pelo ataque é chamado de Fishman e é classificado como Rank D. No entanto, Sang-woo insiste para que seus clones entrem na sala e tentem resolver a situação, assegurando a confiança de Jun-mo nele e em seus clones. Os clones entram no campo de caça e Sang-woo ativa sua habilidade familiar. Eles encontram o monstro responsável pelo desaparecimento do número 3 e tentam atacá-lo, mas descobrem que suas balas não têm efeito. O monstro fica furioso e os ataca com fúria. Sang-woo observa que, devido à densa vegetação da floresta, será um desafio utilizar sua espada. No entanto, ele percebe que está enganado ao ver a criatura balançando sua espada entre as árvores. Ao atirar no monstro, Sang-woo nota que uma das balas causa um pequeno ferimento, então ele ordena que seu clone direcione o fogo para esse ferimento, com o objetivo de causar mais danos. Durante o processo, o clone é esfaqueado, mas é salvo por outro clone de Sang-woo. Após a luta, os clones de Sang-woo respiram aliviados, sem perceber que o monstro escapou e estava se dirigindo para o portal. Enquanto isso, os caçadores são impedidos de entrar no local de caça, apesar de suas objeções. O monstro, com pressa para chegar ao portal, encontra um grupo de soldados e é atacado. Quando ele está prestes a fugir, Sang-woo o enfrenta e o finaliza, o esfaqueando e o mandando de arrasta para cima. Um membro da Associação de Caçadores vem investigar e descobre o corpo sem vida do monstro. Ao saber que um caçador da classe F foi o responsável pela derrota da criatura, o membro da associação fica surpreso. Curioso para saber mais, ele decide se aventurar no portal e ver se há algum outro monstro de alto escalão à espreita. Enquanto isso, Sang-woo se mantém ocupado, examinando suas habilidades recém-desbloqueadas. Enquanto ele avalia os itens, seus clones descansam e se recuperam dos ferimentos causados pela luta. Kang Jun-mo elogia Sang-woo por sua habilidade em derrotar um monstro de classe D, e até sugere que ele poderia enfrentar um monstro de classe E sozinho e sem dificuldade. Sang-woo se lembra da espada que o monstro segurava durante a luta e se dirige até ela para pegá-la. No entanto, Kang Jun-mo o alerta de que pode ser uma arma amaldiçoada e sugere que ele use um de seus clones para pegá-la. Sang-woo também mostra a Kang Jun-mo uma joia que ele retirou da cabeça da criatura, mas Kang Jun-mo a descarta como um item barato que proporciona apenas um pequeno aumento nas estatísticas do usuário e tem muitos efeitos colaterais. Em seguida, Sang-woo pede a Kang Jun-mo para coletar os outros itens encontrados no local. Depois de chegar em casa com seus clones, Sang-woo instrui o número 3 a se exercitar e, em seguida, verifica os itens obtidos do Homem-Peixe. Ele fica intrigado com o potencial da joia para aumentar suas estatísticas, mas decide não usá-la devido aos efeitos colaterais negativos. Em seguida, ele inspeciona a espada e pede ao número 2 para segurá-la. Ao ativar sua habilidade familiar, Sang-woo ouve uma enxurrada de sons que emanam da arma, fazendo com que ele desative rapidamente a habilidade. Sang-woo percebe que a espada não afeta seu clone e decide meditar um pouco. No dia seguinte, suas férias acabam e ele retorna aos estudos. Ele percebe que não tem amigos na faculdade e se sente solitário. Sang-woo entra em sua sala de aula e encontra Kim Jeong-do lá. As meninas da turma reconhecem Sang-woo e ficam surpresas ao vê-lo mais magro. Jeong-do comenta sobre como Sang-woo está se tornando popular, e Sang-woo pergunta se ele mudou muito. Kim Jeong-do revela que nem mesmo seus próprios pais o reconheceriam com sua aparência atual. Ele convida Sang-woo para tomar uma bebida, mas Sang-woo já tem outros planos. Jeong-do começa a ficar chateado, presumindo que Sang-woo vai sair com uma garota em vez de sair com ele. Sang-woo assegura a ele que não é um encontro e pede para que ele fique quieto. Peço que você deixe o seu gostei nesse vídeo e comente o nome do canal nos comentários, se quiser mais um vídeo dando continuação a esse. Se inscreva no canal e ative o sininho com todas as notificações para ser notificado quando o próximo vídeo sair. Obrigado pela tua audiência.